Mais uma dica para você que é terapeuta, trabalha atendendo pessoas, né, seja em qual área de terapia que for. Administração do tempo, né? Administração do tempo de atendimento. Poxa, como é que eu faço, né? Eu ouço bastante gente falando isso. Eu coloquei 1 hora, né, de tempo para o meu atendimento e eu sempre extrapolo. Quando eu olho no relógio, já passou, né? Como é que eu faço? Primeiro, você tem que determinar, se você estipulou 1 hora e sempre extrapola, então significa que 1 hora não é suficiente para você. Então, em vez de marcar 1 hora, marque 1h30, tá? Primeira coisa. Agora, se você entende que você está extrapolando o tempo, porque você está falando de coisas fora do atendimento, então, obviamente, foca, né, o teu trabalho dentro do atendimento. Basicamente, o que é legal você entender para estruturar o teu tempo, tá? Porque uma das coisas que a gente tem que fazer é administrar mesmo, né? Não só administrar o nosso tempo de atendimento, como administrar a nossa agenda. Então vamos falar de tempo de atendimento. Imagina que você tem vamos colocar o tempo de entrada, o tempo de saída, o tempo de conversa, de anamnese, feedback, enfim, e o tempo de trabalho efetivo. Então vamos imaginar. Tempo de entrada. Então é o tempo que você chegou, o teu cliente chegou, você abriu a porta, aí ele entra, oi, como que vai? Tudo bem e tal, né? Às vezes a pessoa pegou trânsito, às vezes a pessoa chegou atrasada, tá ainda, né, com aquela toda esbaforida, tá ali, né, ainda com muito yang, né, tá lá com toda brava, né, porque pegou muito trânsito, ou porque chegou atrasada, ou enfim. Então, entrou, acabou, relaxa, tudo bem, como que tá? Senta um pouquinho, quer um cafezinho? Quer um chazinho? Uma água, né? Para a pessoa já ir dando aquela assentada, né? Dando aquela acalmada. Não entra no ritmo da pessoa. Faz o contrário, faz ela entrar no seu ritmo, tá? Se a pessoa chega toda afobada, não fica afobado, por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, tá? Mantenha a tua frequência, que a pessoa vai se adaptar a você. Então, ela chegou toda afobada, rapidinho, em minutos, ela já vai descendo, né? Se ela tiver demais, você fala, calma, relaxa, senta aqui, vamos conversar um pouco, não tem pressa, tá? E não tem pressa mesmo. Então, esse tempinho de quebrar o gelo, você já gastou de 5 a 10 minutos. Você tem que entender que isso vai entrar na conta final. Lá no final do teu atendimento, vai acontecer a mesma coisa. Então, você terminou, aí você vai gastar um tempo para agendar o próximo atendimento, né? Passar alguma recomendação final, ou para fazer um resumo do que você percebeu, do que você sentiu, do que você viu, comparar de repente como ela estava quando chegou e como ela está na hora de sair, né? Aquela conversa final. Isso vai variar de atendimento para atendimento. Às vezes demora 10 minutos, às vezes demora 20 minutos, tá? Receber, né? Então você agenda, recebe, enfim, então isso vai levar de 10 a 20 minutos. E aí você tem que ter noção do tempo que você gasta tratando a pessoa, né? Fazendo lá, usando as técnicas do método ROM, da rometria, usando um reiki, usando
né? A mesa, ou tarô, ou búzios, o que for. Se for uma consulta médica, né? Fazendo lá análise médica, palpando, olhando garganta, olho, não sei. Quanto tempo vai levar para você fazer o seu tratamento, né? Ou a sua análise, enfim. E aí você vê quanto tempo leva para você conversar. E aí aquela conversa que você está levando, ela é relacionada a quê? Se é uma primeira vez, vai demorar mais tempo mesmo, né? Você vai conversar mais e trabalhar menos, porque da primeira vez você precisa conhecer a pessoa. Da primeira vez, de repente, você já gastou tempo porque ela preencheu uma ficha de avaliação, ou então você gastou mais tempo mesmo porque você está investigando tudo aquilo que ela está te contando, tudo aquilo que ela está te falando. E não dá para você encurtar, não dá para você interromper e falar, bom, já deu o horário, então você continua na próxima vez. Não dá. Dependendo do tipo de terapia, não dá para fazer isso, porque a pessoa levou X tempo para desenvolver, e aí na hora que ela está engatada, que o assunto está andando, você vai cortar, não consegue voltar mais, né? Então, o primeiro atendimento, pelo que eu vejo, é sempre diferenciado. O tempo vai ser maior conversando mesmo, e às vezes vai estourar. Então, já saiba disso, né? Já se prepare para isso, que o primeiro atendimento pode demorar mesmo. Bom, não é primeiro atendimento, é segundo, terceiro, 10º, 1000º atendimento, tá? Essa conversa vai girar em torno do quê? Vai girar em torno do que aconteceu desde o último atendimento, né? Como que essa pessoa ficou, como que foi esses dias dela, né? Uma semana, uma quinzena, um mês, não sei. Como que ela ficou do último atendimento até esse atendimento, né? O que tem de novo, o que aconteceu de novidade. E ali você vai vendo como é que está o andamento do teu tratamento, se ele está evoluindo, se ele está parado, se ele regrediu, né? Isso depende muito, eu estou falando de uma maneira generalizada, tá? Então depende muito do que você faz, né? Às vezes você é massoterapeuta, de repente. Então, num trabalho de massoterapia, num trabalho de quiropraxia, né? Num trabalho às vezes até de acupuntura, de repente o tempo de conversa é menor do que o tempo de tratamento. Mas isso depende do que você vai fazer, por exemplo, né? Então, se for massagem, vai ser rapidinho aquele período, né? Como que tá, como que não tá, onde dói, onde não dói, o que aconteceu, não aconteceu, melhorou aquilo que eu fiz, parou de doer, diminuiu a dor, tá? Então, sei lá, 15 minutos conversando, talvez seja mais do que suficiente, né? E aí você vai levar, sei lá, X tempo fazendo a massagem, depende do teu trabalho, né? 45 minutos, 1 hora, um pouco mais, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer é que depende do que você está fazendo, depende da técnica que você usa, você vai gastar mais ou menos tempo. Então, se você disponibilizou 1h30 para o teu atendimento, você pode dividir ele, né, em fases. Então, na ordem, né, põe lá um período para a pessoa chegar, até a hora que você começa a efetivamente conversar com ela. Então, como é que tá? Né? Então, sei lá, 5, 10 minutos para ela chegar, guardar as coisas, tomar água, tal, dar uma aquietada. Aí você vai começar a conversa. Como foi? O que aconteceu? O que não aconteceu? Como é que você tá? Essa conversa tem também outro bloco. Falou a conversa, você vai para o seu atendimento. Seja agulha, seja massagem, quiro, um tratamento holístico como o que eu faço, o que for, né? Médico, não sei, o que for. Então você é outro bloco.
Terminou o atendimento, vem para as considerações finais. Então vamos colocar mais um bloco, vai. Considerações finais. Olha, eu percebi isso, eu percebi aquilo, eu vi tal coisa, ou então o que eu fiz agora, eu fiz assim, 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 porque a minha estratégia está sendo essa. A gente está em determinado momento desse planejamento, enfim, né? Coloca lá as suas considerações, tá? E aí já vai encerrando e vai para o último bloco. O último bloco é marcar o próximo atendimento ou não sei como que você faz, recebe, né? E já vai se despedindo, tá? Então, esses blocos, se você compartimentar, tá certo isso? Compartimentar essa 1 hora ou 1h30, né? Em pequenos blocos, fica mais fácil de você se organizar. Por quê? Deixa um relógio discretamente, tá? Em cima da tua mesa, em algum lugar que você enxergue, e aí você vai tendo noção do horário, né? Demorei muito no primeiro bloco, então eu vou ter que encurtar em alguma coisa lá para frente, ou então eu vou estourar o próximo horário, tá? Agora, coisas que você tem que considerar, né? Nos meus atendimentos eu faço assim. Eu, Marcelo, dou importância para o problema do cliente, não para o horário. Eu tenho o horário como a referência, né? Eu tenho que ter um limite. Não posso deixar o negócio correr, senão eu não atendo. Eu não vou atender metade das pessoas que eu atendo durante o dia. Então, não dá, né? Então, o relógio para mim é uma referência, mas ele não vai determinar o andamento do meu atendimento. Para mim, o atendimento em si é o ponto-chave, é o mais importante. Então, se normalmente eu levo 20 minutos e o atendimento aconteceu alguma coisa, levou 40 minutos, eu deixo rolar. Por quê? Se você abre um registro, você tem que fechar. Você não vai largar um registro aberto só porque deu tempo. Imagina um cirurgião fazendo lá, né? Ele abre lá o que ele tem que abrir, começa a mexer, olha no relógio e fala, pô, já deu tempo. Larga aberto e amanhã você volta, semana que vem você volta, a gente fecha, continua e fecha o que eu abri. Não. E trabalho terapêutico é bem isso mesmo. Às vezes a gente trabalha alguma coisa, abre ali aquele negócio, começa a trabalhar, sai um monte de fantasma, né? Um monte de bicho, um monte de coisa, um monte de sei o quê, e você tem que resolver aquilo lá. Você não vai largar a pessoa com aquele troço vazando, jogando miasma para fora, tá? Então, a importância principal é o tratamento que você está fazendo. Se o tratamento for mais importante do que o bate-papo, diminui o bate-papo, dá preferência pro tratamento que você vai usar. Às vezes o bate-papo é mais importante, né? Às vezes o teu tratamento é só o bate-papo. Então, melhor ainda, já tirou um bloco do teu grupinho ali, né? Então, você aumenta o teu bate-papo, tá? Analisa dentro da estrutura do teu atendimento, daquilo que você faz, da técnica que você executa, analisa o que é mais importante, qual que é o foco importante. Então, aquele foco vai precisar de mais tempo. É simples assim. Fazendo isso, eu garanto para você que você vai ter uma organização melhor. Isso não vai impedir de você, de repente, estourar teu tempo e atrasar. Não vai. Porque, como eu disse, às vezes você precisa seguir com o teu cliente até o fim. E isso vai comer o horário do próximo, né? Que é bem comum de acontecer, principalmente em terapias holísticas, da forma que eu faço e da forma que muita gente faz,
né? Às vezes você acha que é uma coisinha simples e o negócio desdobra e você tem que resolver, não dá para deixar. Então isso não é garantia que você não vai estourar o horário dos outros, tá? Mas vai ajudar muito, muito mesmo, tá? Então, para quem não sabe, eu sou Marcelo Souza, eu faço um trabalho de counseling para terapeutas e esse é um dos assuntos que acontece muito nos nossos bate-papo. Fica bem? Espero que tenha ajudado. Curte o vídeo, compartilha o vídeo, né? Segue os nossos canais, manda comentários ajudam muito, tá? Manda lá uma dificuldade que você tem, de repente eu faço um vídeo a respeito do teu problema e ajudo você, tá bom? Então tá aí meus contatos e a gente se encontra da próxima vez. Até lá!